Oi, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização do canal, fazendo aqui a leitura deste livro, História da Sexualidade, de Peter Stearns. É a continuação, tá bom? Então, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, me ajudar a manter o canal, que é um foco de educação aqui no meio de tantos outros. Olha só, parei aqui na página 34, fala assim, ó, a sexualidade nas sociedades agrícolas estava, portanto, fortemente condicionada pelo grande desejo de ter um número razoável de filhos, mas também por um desejo igualmente grande de garantir que não ocorresse a capacidade procriativa máxima. Diferentes comunidades, obviamente, acabariam introduzindo diferentes mecanismos para alcançar esse delicado equilíbrio. E sempre houve famílias para as quais, por alguma razão, o equilíbrio desandava. E o resultado era um número excessivo de filhos. No cômputo geral, contudo, diversas estratégias eram possíveis, todas com impacto direto sobre a sexualidade. Em geral, como vimos, a amamentação continuou a ser praticada por um período relativamente longo, segundo os padrões modernos, embora bem mais curto do que nas sociedades caçadoras-coletoras. Isso ajudou a assegurar um intervalo médio entre cada filho, durante os primeiros anos do casamento, de cerca de 2 anos, o que, por sua vez, limitou a média geral de nascimentos. Esta prática podia agora ser acompanhada por novas convicções acerca da inadequação de atividade sexual após o parto, o tabu pós-parto, ou durante pelo menos algum estágio de amamentação, com uma cultura restritiva, suplementando limitações naturais. 2. A idade da primeira atividade sexual podia ser limitada por aspectos culturais ou legais, escorados no monitoramento da comunidade e nos esforços para assegurar que a prática sexual não se desse fora do âmbito do casamento. Certos grupos na população podiam ser incentivados a manter o celibato permanente, via de regra por razões religiosas, mas com certo impacto sobre os níveis populacionais como um todo, e o que é discutível, tendo em mente preocupações implícitas sobre as taxas de natalidade. Em outras palavras, o pacote agrícola podia incluir certa dose de desestímulo à atividade sexual. 3. A frequência da atividade sexual podia diminuir na maturidade da vida adulta, mas antes da menopausa. Em todo caso, questões de saúde ou as pressões e responsabilidades do exigente e extenuante trabalho agrícola podiam afetar o apetite sexual das pessoas na casa dos 30 anos. Mas, às vezes, as normas da comunidade fomentavam a opinião geral de que era inapropriado ou indecoroso que a atividade sexual mantivesse o mesmo ritmo nos primeiros anos de casamento. A noção de que o sexo devia arrefecer com a idade mais a vigorosa associação entre sexo e reprodução, particularmente no caso das mulheres, contribuíram para disseminar entre as comunidades agrícolas a convicção de que as mulheres, após a menopausa, deveriam refrear inteiramente a atividade sexual, juntamente com outras considerações que isso pode ter ajudado a difundir a crença de que muitas viúvas sequer deviam voltar a se casar. Nas sociedades agrícolas, a sexualidade estava fortemente, ainda que não de modo exclusivo, estava vinculada à reprodução, mas também era condicionada pela necessidade de limitar a taxa de natalidade e uma grande variedade de dispositivos
pode ter sido introduzida ou combinada de modo a produzir o resultado desejado. Era comum também que houvesse interesse em alguma forma de auxílio artificial. A maior parte da sociedade agrícola ou das sociedades agrícolas desenvolveu rituais com o intuito de estimular ou desestimular a fertilidade. Alguns envolviam práticas mágicas, nem sempre obtendo resultados efetivos. Ervas, por exemplo, eram usadas para restringir a fertilidade ou induzir o aborto. Conforme veremos, em alguns casos eram utilizados dispositivos artificiais, incluindo preservativos feitos de bexiga de animais, e contudo ainda não se sabe ao certo até que ponto esses recursos eram de fato eficazes ou usados em larga escala. De maneira mais geral, as preocupações acerca da reprodução e de sua limitação tendiam a suscitar um sistema de valores preventivos no que tangia ao sexo, embora cada sociedade agrícola tivesse sua própria especificidade a esse respeito. Com isso, reduziu o interesse e as oportunidades do prazer sexual. Em comparação com as condições das sociedades caçadoras-coletoras, é questão que ainda permanece em aberto. Especialistas modernos, incluindo Sigmund Freud, especularam sobre o fardo da cultura sexual restritiva como parte do advento de sociedades e civilizações mais complexas. É importante, conforme vimos, não glamorizar excessivamente o precedente da economia da caça e da coleta, e também não ignorar as muitas oportunidades de prazer nas comunidades agrícolas, incluindo casos em que marcos culturais eram deixados de lado. O ponto mais importante é o fato da mudança. Os sistemas sexuais das sociedades agrícolas eram moldados por problemas diferentes daqueles que os humanos haviam enfrentado anteriormente, à medida que se ajustavam às novas realidades de trabalho e propriedade. Uma última medida preventiva tornou-se cada vez mais explícita na maior parte das sociedades agrícolas: o interesse em proibir as relações sexuais entre parentes próximos. Também nesse ponto, muitas sociedades caçadoras-coletoras desenvolveram seus costumes à medida que se constatou que o sexo entre pais e filhos ou entre irmãos resultava em prole deficiente. Porém, as sociedades agrícolas, dispondo de mais recursos para desenvolver regulação formal e enfatizar a reprodução, geraram leis e preceitos morais firmes contra o que agora passou a ser definido como incesto, embora variasse a definição do grau de parentesco próximo. A literatura e a arte ainda retratavam o incesto, fosse para estimular ou para reforçar valores comuns. Abusos certamente continuaram sendo praticados, mas o enfoque básico tornou-se um padrão da ética sexual e, em geral, a lei vigente. E, diferentemente de certas normas, aplicava-se a ambos os sexos. Inerente à isenção da agricultura, deu-se uma guinada no padrão, embora alicerçada em critérios provavelmente já presentes entre os grupos de caça e coleta. A variação do sexo de acordo com a classe social, uma vez que geravam mais excedente do que as economias anteriores, as sociedades agrícolas em geral criavam condições para o florescimento de desigualdades. Uma minoria de pessoas, tais como proprietários de terras, mercadores, sacerdotes ou funcionários, passou a ter o acesso a padrões de vida impossíveis para os camponeses comuns. Ainda que, às vezes, surgissem gradações também entre os camponeses com base na posse das terras.
Se caçadores habilidosos foram provavelmente vistos como homens sexualmente desejáveis, o mesmo podia valer para indivíduos de classes mais altas, particularmente os homens, sob condições agrícolas. Em muitas sociedades agrícolas, como veremos, as classes superiores desfrutavam de oportunidades sexuais bastante diferentes daquelas disponíveis para a massa geral da população, incluindo mais uma daquelas disponíveis para incluindo mais uma vez, no caso dos homens, um número maior de parceiros sexuais. As classes mais altas também tinham condições de sustentar famílias mais numerosas do que a maioria dos camponeses podiam contemplar, o que implicava que algumas das restrições que afetavam as pessoas comuns podiam ser reproduzidas ou ignoradas. É infrequente, por exemplo, que as pessoas das classes mais altas se casassem mais cedo do que a maioria dos camponeses. De fato, tanto para os homens como para as mulheres do grupo da elite, a importância de ter descendentes, particularmente meninos, de modo a assegurar a continuidade da linhagem familiar, valorizou sobremaneira o sexo com fins de reprodução, fazendo com que as restrições às taxas de natalidade fossem possivelmente menos rigorosas do que para a média das famílias. Normalmente, as classes altas ainda não conseguiam atingir um padrão Rutherite, mas para esses grupos da elite, a tensão entre sexo e o tamanho desejado da família era definida de maneira diferente. Então, aqui você veja, o sexo, né, em si, ele pauta também a forma e a maneira como vão viver as classes sociais, né? Aqui no começo você vê que uma vez que foram gerados mais excedentes do que economias anteriores, as sociedades agrícolas elas criam um reflorescimento de desigualdades, né? Ou seja, a ascensão da agricultura, né, que foi aí uma base primordial para acabar com o nomadismo, né? Aliás, para acabar com a saída dos homens para determinados locais, né? Sempre que aquele local não tinha mais a disponibilidade de sobrevivência para ele, com o advento da agricultura, isso passa a ser totalmente diferente. Só que quando a gente produz mais alimentos, a gente também começa a ter um maior controle das sociedades com relação à criação dos filhos, né? À geração dos filhos. E, logicamente, que isso tem muito a ver com as classes sociais. Por quê? Porque o camponês, ele casava-se mais tarde, né? E ele tinha uma orbe de filhos muito maior do que aquele da elite, que se casava mais cedo porque foi incentivado para isso, mas tinha menos filhos, né? Por quê? Porque ele tinha outros interesses naquela sociedade, que era exatamente usufruir daqueles bens que a massa em geral não podia usufruir porque estava ocupando o seu tempo no modo de sobrevivência, né? Então, questão de alimentação, questão da própria sociedade em si, né? Era como se fosse uma firme corrida de sobrevivência, mas que a elite ela largava muito na frente, né, do que o pobre. E isso vem se arrastando ao longo das sociedades, né? Porque se a gente for pegar hoje as sociedades, as elites, elas têm oportunidades, né, de educação diferenciada. Você pega uma criança que nasce numa família rica, essa criança ela tem um nível de vida, de aprendizagem totalmente diferente daquela que é pobre. Não pela questão da intelectualidade, de inteligência, não, mas pela questão das oportunidades que foram dadas para um e não foram dadas para outro. Então, o filho do rico, ele vai estudar línguas muito cedo, ele vai viajar, ele vai ter acesso à cultura, ele vai ter acesso a lazer, ele vai ter acesso
há tantos outros mecanismos de evolução intelectual que o pobre não tem, porque muitas vezes esse pobre sequer ele conhece o bairro vizinho, né? Porque ele não tem oportunidade de ficar conhecendo, explorando linguagens, culturas, viajar para fora, muito menos, né? Então, tudo isso é influenciado também lá atrás pela questão sexual, né? Quantos filhos vamos ter, quantos filhos podemos criar, né? E depois, lógico, com o advento de toda a consolidação da agricultura, né? Essas famílias também pobres, né? Elas perdem ali o controle de natalidade, né? Temos ali uma época onde as famílias vão ter filhos assim muito grandes, não porque eles querem, né? Mas porque não tem ali um planejamento e também muitas vezes porque estão capacitando, né, com essa geração de filhos, uma mão de obra, né? Ou seja, o camponês ele precisava de mão de obra para conseguir fazer todo o trabalho na terra, né? E pagar para essa mão de obra era uma coisa fora do possível. Então vamos ter filho, porque o filho ele vai crescer e ele vai ajudar nessa manutenção de vida, né? Nessa questão de plantar, né? Colher e ajudar ali no sustento dessas famílias, tá? Então é isso. Obrigada. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever. A gente continua a partir da página 37, variações sobre os temas, no próximo vídeo de leitura. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, trazer mais pessoas para conhecer aqui e podendo ajudar, se torne membro, é R$ 4 a R$ 8 ao mês, né? Só apertar no botão de membro aí embaixo ou fazer um Pix, que aí a ajuda já cai mais rápido para o canal, tá? 252-791-61802. Esse é o número do Pix do canal. Beijos para vocês. Obrigada. Até a próxima. Fui.